Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, falar o que você está achando, se puder compartilhar com outras pessoas, né? Agradecer o pessoal que tem se inscrito aí, o pessoal que tem no Facebook, que comenta, às vezes tem gente que não comenta aqui, mas comenta lá no Facebook. O Macário é o cara que sempre comenta, ele assiste o vídeo aqui e aí ele comenta lá no Facebook. Agradecer aí todo mundo, né, que tem ajudado o canal. E hoje eu recomendo série documental da Netflix, O Maior Roubo da História, né? Deixa eu ver aqui, O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos, é o nome da série. São 4 episódios, eles vão falar é de 2021, tem 4 episódios, os episódios têm 55 minutos em média, né? Ele vai falar de um roubo que aconteceu na cidade de Boston, que levaram grandes obras de arte, um roubo que durou 83 minutos, muito tempo para um roubo, né? E o que acontece? Ele vai primeiro, no primeiro episódio, contar a história desse museu, que é muito legal, que foi uma mulher que... O museu tem o nome dela, eu tô sem o nome aqui, peraí. Só dar uma olhadinha aqui. Mas a história dele, assim, Só um minuto. Então, o que vai acontecer? Numa noite, vão chegar 2 policiais. No primeiro episódio, eles vão contar a história do museu, como que esse museu foi criado, né? Cadê aqui? O museu é Isabella Stewart Gardner. E aí, ele conta a história da Isabella Stewart Gardner no comecinho, que era uma mulher que, assim, ela era meio excêntrica, e tanto que o testamento dela diz que se tentarem alterar o museu em algum aspecto, todas as obras têm que ser vendidas e doadas para caridade. Porque ela não só quer as obras que estão no museu, mas que mantenha a estrutura do prédio. Então ela criou salas temáticas para expor as obras. Então você tem a sala holandesa, né? E aí eles vão contar a história desse roubo. Então vão entrar esses 2 policiais, né? Esses policiais, deixa eu só ver as obras aqui. Aí o que vai acontecer? Esses 2 policiais vão entrar, falar que eles estão com problema, vão render um dos vigias, que era um puta de um cara assim, tipo, o cara parece o Weird Al Yankovic, assim, o cara fumava uma erva, assim, o cara é músico. E eles vão começar a investigar, eles vão roubar a águia do estandarte do Napoleão, eles vão roubar um quadro super raro do Rembrandt, que é a única representação dele de mar, que é um quadro, eles vão explicar depois desse quadro, é muito legal, assim, um seriado bem feitinho, tá? Vermeer, Monet, Degas, né? Vamos falar Degas, que é francês, fala Degas. Eles vão roubar uma série de obras. E aí, o montante equivalente a essas obras seria de 200 milhões de dólares, entre 200 e 240 milhões de dólares. E o que eles colocam? Como que os caras roubaram, fizeram o roubo, eles mostram que os caras não deveriam ser grandes experts, porque o jeito como eles vão cortar os quadros vai ser uma coisa meio grosseira, assim. E a expectativa é de pegar. Por quê? São quadros, são obras, principalmente o Rembrandt, que não tem como você vender no leilão. Então você teria que vender
por alguém que encomendou, por exemplo, essa obra. E aí é que vai vir uma coisa interessante dentro desse seriado, dessa série documental. Eles começam a ver os desdobramentos das possibilidades de quem poderiam ter feito isso. Eles vão chegar no IRA, no Exército Revolucionário da Irlanda lá, que são ligações da máfia irlandesa, aí os caras vão falar que não tem nada a ver. Aí eles vão na ideia de uma encomenda, de um colecionador, e eles vão tentando ver os possíveis suspeitos. Até que a história desembesta para a máfia italiana. Eles vão ter um tiozinho antes que é um ladrão de arte, que ele dá. Só que ele estava preso na época, então a galera já imaginou que poderia ter sido ele, né? Mas não é, um inglês lá muito doido, que ele tinha um. Ele roubava arte, ele foi preso, ele tinha um trailer com 500 espadas samurai de arte, assim, e aí teve um cara que começou a vender as obras dele, que ele deixou tomando conta enquanto ele estava preso. Aí eles vão atrás desse cara, esse cara mostra para um repórter o que seria o quadro do Rembrandt, mas não conseguem chegar e descobrir de verdade. E aí eles começam uma discussão no sentido que a máfia italiana poderia ter roubado o quadro. Mas para quê? E aí é onde é o absurdo interessante da história. Porque tinham muitos bandidos, chefões do crime, usando roubos de arte e ficando em posse de obras de arte de valor inestimável para trocar por liberdade se eles fossem presos. Então era como se fosse um sequestro. Então o cara era preso, que foi o que aconteceu com esse tiozinho aí. Ele vira e fala, ó, se eu te entregar tal quadro, não tem como aliviar a minha pena. E entre você ficar sem um quadro de valor inestimável para a história da humanidade e com o cara preso, começou a se aceitar. E diz então no documentário que os mafiosos começam a encomendar roubos de peças de arte para liberar essas pessoas. E aí a história vira todo um esquema da máfia, de investigação da máfia. E uma coisa interessante e assustadora, muitas das pessoas envolvidas com o crime ou com o sumiço dos quadros morrem, somem. Tem um mafioso lá que ele vai ser decapitado, assim, que é o que eles acreditariam que teria roubado os quadros, que teria encomendado o roubo dos quadros. Então eles vão fazer a investigação, vão chegar, vão descobrir quem seriam os dois suspeitos, né? O seriado leva a você ter uma ideia de quem são os caras do retrato falado, quem foram, vão explicar a situação. Mas o detalhe, até hoje os quadros nunca foram encontrados. Então é um caso que está em aberto. O seriado termina com o FBI falando que não, que agora eles já descobriram quem são os caras, que é o que aponta no documentário, mas não apontam onde estão os quadros. Né? E a crítica é feita em relação a isso. Como que o FBI fala que resolveu o caso, se ele não trouxe os quadros de volta? Ele pode ter descoberto quem roubou, mas resolveu o caso, não. Né? E a grande discussão é essa. Onde estariam esses quadros? Na casa de um grande empresário chinês, de um grande mafioso russo, de quem? E assim, o cara tá lá, eles fazem até uma brincadeira do filme do 007 que eles mostram, né? Que é o cara que tem o quadro só pra ele tomar um vinho e ficar admirando aquele quadro sozinho, assim, né? Então é muito interessante, bem montada. Ela vai encadeando esses elementos. A Netflix tem várias séries que ela tem conseguido fazer isso. Encadear os plot twists e dar o cliffhanger, né, então, a seguir seus próximos capítulos, para você assistir o outro episódio e de uma forma bem dinâmica, assim, bem legal. Então, eu recomendo o maior roubo de arte de todos os tempos. Ele começa com uma recompensa de $1 milhão para quem der informação e achar os quadros. Hoje, a recompensa está em $10 milhões e ninguém ainda descobriu onde estão os quadros.
É interessante, eles vão contar assim, por exemplo, tem um dos caras que teria feito o roubo, e aí ele teria pendurado o quadro na parede, um dos quadros na parede da casa dele, assim, tipo, um cara com um quadro super valioso lá. E aí as algumas pessoas falam, pô, mas eu vi esse quadro, eu achei esse quadro feio pra caramba. Eu achei esse quadro feio pra caramba, me chamou demais a atenção. E o cara teria ficado com o quadro lá um tempo, né? E eles vão mostrar vários desdobramentos assim. E o cara que teria sido suspeito de cometer o roubo e ter matado algumas das pessoas envolvidas nesse processo de esconder o quadro, ele aparece no último episódio, em 2018, sendo libertado. E a expectativa é, e aí? Será que ele sabe onde os quadros estão? E aí ele sai, fala que não vai dar declaração sobre isso nem nada, que não tem nada a ver, que ele não tem nada a ver com a história, mas que ele teria matado um dos caras que estaria envolvido com o roubo, assim. Então, muito legal. O poema de hoje, vamos lá, ele é... Opa! Opa! Eu acho que eu não peguei o poema de hoje. Espera aí, só um minutinho. Então, assim, é muito legal o modo como eles explicam a história do museu, a importância do quadro, por que aquelas obras são importantes, né? A relação com a arte, né? E é muito interessante isso. E ao mesmo tempo você vê assim que gente que não tá nem aí para essa questão da arte. Eles querem um álibi. A ideia seria que esse roubo teria sido feito para ter um álibi se eles fossem presos por outras coisas, assim, tráfico de drogas, roubo, umas coisas nada a ver, assim. O poema de hoje é amenizando tudo. O homem, no objetivo de amenizar a descoberta do sentido real de tudo, que obviamente é não existir, do sentido real de tudo, que obviamente é não existir, real propósito. Opa, parou. Vamos de novo. Amenizando tudo. Tem que ler certo, né? Senão o ritmo fica estranho, fica só vomitando as palavras, não chega a lugar nenhum. O homem, no objetivo de amenizar a descoberta do sentido real de tudo, que obviamente é não existir real propósito nessa tragicomédia, perpetrada inocuamente por todos, criou a arte como instrumento, a enobrecer a sua luta em dar a uma pergunta sem resposta eficaz uma beleza trágica, tornando toda a sua fugaz epopeia muito mais suportável. E aqui acontece o contrário, né? A obliteração da arte, o roubo da arte, e na verdade eles fizeram essas obras se tornarem relevantes para resolver uma coisa totalmente mundana que também não faz sentido, né? A gente aqui, os homens, eles vão contar. É interessante, vai ter um episódio quase todo explicando como que funciona a máfia de Boston e que mata, que rouba, que destrói e que não chega a lugar nenhum, não responde a nada. Mas rouba a obra de arte para poder voltar e continuar aprontando por aí. O tiozinho lá que trocou a obra de arte, o cara vira para ele e fala assim, o advogado fala para ele assim, a não ser que você roube um Rembrandt pra gente poder te livrar disso. Ele pega e vai no museu e tenta roubar um Rembrandt mesmo. E aí não dá certo, né? Ele acaba tendo uma série de problemas. E eles vão contar outros casos, assim, desse museu que tentaram roubar também, né? E aí eles percebem que tem um circuito de ladrões de arte. São algumas coisas bem diferentes, assim, informações bem incomuns que você vai achar nesse seriado. Diz aí o que você achou, se você sabia dessa história, se você já se interessou por esse tipo de coisa, né? E qual a sua opinião sobre a arte, esses quadros, né? Tem gente que acha... Outro dia o cara deixou o óculos no chão lá, sem querer, as pessoas começaram a tirar foto achando que era arte, né? O que você entende por arte? E comenta aí, dá a sua ajuda aí.
passa o vídeo para frente, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.